Oi! Estou em um cenário diferente hoje para fazer um vídeo diferente para vocês. E eu quero perguntar para você: você já parou para pensar o peso da oração, o poder que a oração tem na sua vida? Eu acredito que é sobre isso que eu vou falar hoje. Por que eu tô falando que eu acredito? Porque essa semana eu estava refletindo, né? Nossa, eu não fiz nenhum vídeo sobre nenhum assunto, né? Que eu tenho um tópico, uma lista de assuntos para fazer, para subir aqui pro canal. E eu, nossa, não subi nenhum vídeo essa semana. O que eu vou fazer? Hoje é sexta-feira, preciso fazer um vídeo. E acabou que, tipo, não, Deus falou assim, bem no meu coração, não é para fazer nenhum vídeo, só vai lá pra piscina, abre a câmera e fala. Então aqui estou eu, obedecendo com a câmera frontal, tanto que eu tô olhando pra cá e não pra cá, que a câmera fica aqui na pontinha, sabe? O que eu quero falar pra vocês é sobre oração, sobre o poder da oração. E aí eu estava aqui pensando, né, falando com o pai, falando assim, mas o que eu vou falar, né? O que eu vou falar pra eles? O que eu vou expressar? Como eu vou expressar? E aí tem muito a nossa vivência, né? A nossa prática, o que a gente faz no nosso dia a dia. E eu acho incrível a forma com que Deus age, a forma com que Ele conversa com a gente quando a gente se dispõe a buscá-lo. Então, quando nós nos dispomos, nos entregamos a buscá-lo diariamente, a gente se torna mais sensitivo à sua voz. E hoje eu tava no banheiro, não sei o que eu falei com ele, e aí ele me respondeu de uma forma meio que na piada. E eu dei risada, gente. E aí eu fiquei pensando assim, caramba, tipo, como esse nível de intimidade é legal. Porque às vezes eu falo isso pra alguém que não tem essa intimidade, falo, oxe, Deus contando piada. Mas é esse nível de intimidade que Ele quer com a gente, sabe? É esse nível de intimidade que Ele busca, em que a gente se entregue, em que Ele possa revelar os seus segredos, assim como o Salmo 25 fala. Deixa eu só conferir aqui se é o Salmo 25 mesmo. E aí é bom que eu já aproveito e leio pra vocês. Mas é esse nível de intimidade que Ele quer conosco, sabe? Ele não quer algo monótono, algo cheio de formalidades. Não, Ele quer algo sincero, né? E é assim, o Salmo 25, gente, que fala: o conselho do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes dá a conhecer a sua aliança. Em algumas traduções fala: e Ele lhes dá a conhecer o seu segredo. Gente, tá vendo que tem uma obra aqui? Fundamento. Olha isso, gente, fundamento. Para manter isso aqui de pé, fundamento. E qual é o nosso fundamento? Oração. Olha como tem tudo a ver, né? Deus é perfeito. Ele me mandou aqui por alguns motivos. Se vocês forem ler Salmo 121, que era o que eu ia ler aqui para vocês antes de falar do Salmo 25, diz assim: eu elevo os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, de onde vem o nosso socorro? Do Senhor. De onde que Ele está habitado, né? Tipo, onde que é o trono dele? É no céu. Então, quando nós acordamos, para onde nós precisamos olhar? Para o céu. O povo israelita, quando saiu do Egito, eles precisavam todo dia de manhã ali no deserto olhar para o céu e ver o maná caindo, que era o pão do céu descendo, que é uma representação de Jesus. Então, o nosso pão diário, nosso alimento diário deve ser a oração. Deve ser olhar para o céu e conversar com o Pai, sabe? E é algo que para muitas pessoas, gente, eu falo aqui, mas muitas pessoas têm dificuldade com isso. E não me vangloriando, mas eu não consigo. Quando eu, por exemplo, não estou muito na vibe, né, de orar, que nem ontem. Ontem e hoje, eu não tava muito assim, mas eu só ajoelhei ali e falei: Senhor, eu não tô muito afim, sabe, hoje. Então, deixa eu ficar. Eu falei: Senhor, eu não tô muito afim, né? Deixa eu ficar aqui na tua presença e tal. E aí ontem eu orei ali um pouquinho assim, falei minhas petições, tipo, conversei com o que eu tava sentindo, mas nada demais, assim, nada de eu chorar, que geralmente nas orações de manhã, assim, meu olho sempre enche de lágrima, né? E aí eu fui ler o Salmo do dia, eu falei: Senhor, hoje eu quero ler só o Salmo do dia, não tô com cabeça pra tentar decifrar enigmas.
E aí eu li o Salmo do dia, reli, orei o Salmo do dia, que é muito importante a gente aprender a orar a palavra de Deus. Se você não sabe isso, eu posso vir explicar para vocês outro dia. Mas... E aí hoje, na mesma coisa, eu falei assim, eu não tô muito afim. Mas hoje, eu não estar muito afim, rendeu, sabe? Eu não estava muito afim, mas aí eu peguei um salmo. Nossa, qual o salmo que eu peguei hoje? Não lembro. Mas enfim, aí eu peguei o salmo e comecei a orar sobre aquele salmo. E daquele salmo... Salmo 23, né? Que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí comecei a orar sobre aquele salmo. E aí dali eu já orei, né? Pro meu esposo, já orei por mim, pelo nosso casamento, por nossa blindagem. Então fluiu. Só que por que fluiu? Porque eu sempre coloco como prioridade isso. Gente, a minha manhã é sempre essa. Eu levanto, né, me higienizo, coloco a minha água ali no café, arrumo a mesa para tomar o café. E assim que eu passo o café, eu já me ajoelho ali no chão, na cadeira mesmo, sabe? Na cadeira que eu me sento, me ajoelho ali, eu boto uma cobertinha, tá? Pra não doer o joelho, porque eu já parei de orar ali no momento, porque eu tava sentindo dor. Então... botei uma cobertinha para não ter que sair dali. Oro e depois eu vou para a leitura da Bíblia. E é o pão diário, é o maná que desce do céu. É você acordar e olhar, mas Amanda, eu não tenho 20 minutos, que seja 5 minutos, gente. Que seja 3 minutos, porque um prédio só para em pé se ele tiver um bom fundamento. Um prédio, ele só para em pé se ele realmente tiver as raízes ali bem... As raízes, no caso, fundamentos, né? Algo muito bem feito, algo muito consolidado. Porque se for um fundamento fraco, vai ruir, vai desmoronar. E nós precisamos disso, nós precisamos ser fortes, nos fortalecer diariamente. E nós vamos apenas nos fortalecer através da oração e da palavra de Deus. Amanda, não estou a fim de orar. Então, ora a palavra de Deus. Eu falei que eu ia fazer um outro vídeo sobre isso, mas eu vou explicar pra vocês aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, sei lá, não é toda a palavra de Deus que você consegue orar. Por exemplo, as partes de guerra, enfim, você não consegue orar sobre aquilo. Mas o Salmo 121 fala assim, eleva meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aí você lê aqui, ó, um versículo, 2 versículos no caso, né? E aí você fecha os olhos e fala, ó Senhor, eu elevo meus olhos a Ti. É de Ti que vem o meu socorro. Você tem que orar assim, Ele está aqui com você. Então não é eu, tu, Ele. Não é a terceira pessoa, mas é você aqui, você e Ele. Então, ó Pai, eu elevo meus olhos a Ti. Tu me socorres. É Tu que age na minha vida. É através da Tua presença que eu consigo enxergar socorro, que eu consigo enxergar a Tua grandeza. Ó Senhor, porque Tu és misericordioso e compassivo, sabe? E através disso que você leu, você fecha os olhos e ora. Aí quando terminou isso, aí aqui, Ele não permitirá que teus pés vacilem, que é a continuação. Aí você fala, ó Pai, Tu não permitirás que os meus pés vacilem, porque Tu és aquele que me sustenta. Tu és aquele que me faz caminhar conforme os seus caminhos. Entenderam? E continua. Aí, cadê? Deixa eu ver. Aquele que te guarda não se descuida, né? Aí continua falando com ele aqui, ó. Tu me guardas. Tu não descuidas. Entende que a oração, às vezes você fala, estou sem palavras, mas você abre a Bíblia, você tem palavras para falar com o Senhor. E eu acho isso incrível, sabe? Eu acho isso algo tão grandioso que não tem desculpa de não orar. Não está a fim de orar? Abre um salmo e leia o salmo e ore aquele salmo que você leu. Um outro salmo aqui muito bom, deixa eu pegar para vocês verem. 128. Bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos. Então você vai falar, ó Senhor, quão abençoado eu sou por temer a Ti.
traga esse temor na minha vida para que eu siga sempre os seus caminhos. Geralmente, eu oro esse salmo também para o meu marido. Então, eu falo, ó Senhor, bem-aventurado é o meu marido. O meu marido, ele segue os caminhos do Senhor, ele teme a presença do Senhor. Ó Senhor, traga renovo na vida dele, que ele caminhe em retidão. Entende que é algo simples, só que muitas vezes a gente quer complicar. Tem um livro que eu nunca li, mas eu quero ler, que fala, estou ocupado demais para deixar de orar, algo do tipo. Porque quanto mais ocupado a gente fica, mais de oração a gente precisa. Então, por exemplo, se você sai da sua casa sem fazer uma oração, sem entregar o seu dia ali para o Espírito Santo, a chance de acontecer coisas erradas é gigante. Então, gente, eu falo que é obrigação, mas não precisa você agir como se fosse obrigação. Porque quando a gente instala isso na cabeça que é obrigação, a gente deixa de fazer com prazer. Mas a oração deve ser feita com prazer. A gente precisa acordar todos os dias e lembrar que tem um pão que nos sustenta diariamente, que é o maná que cai do céu. Então a gente acorda, a gente precisa olhar para o céu. A gente precisa direcionar para o céu e pedir para Ele nos guiar. Espírito Santo, guia meu dia, guia minhas ações, ilumina meu caminho, meus pensamentos, blinda-me espiritualmente. Essas são as minhas orações. Isso não é vã repetição. Vã repetição é coisa que pagão faz, tipo, com desejos que não vão edificar em nada. Agora, quando são coisas que vão te edificar o teu espírito, que vai edificar a sua família, que vai melhorar o seu relacionamento com Deus, que envolva o reino espiritual, é diferente. Então, que vocês aprendam a orar, sabe? A depositar sempre as suas confianças no Senhor, porque um prédio, o tamanho desse prédio, imagina o fundamento desse prédio, gente. Ele não vai parar em pé se ele não for um fundamento firme. Se as pessoas que trabalharam ali não fizeram algo de qualidade. E o nosso fundamento é Cristo, né? Que é a rocha. Mas para a gente conseguir acessar a Ele, para a gente conseguir esse fundamento, essa pedra, que essa pedra se instale de fato, nós precisamos orar a Ele. Orar em nome dEle e orar a palavra que revela Ele. Entende? Então, o fundamento, a nossa rocha é Jesus Cristo. E para nós estarmos estabelecidas e firmadas nele, nós precisamos orar a todo momento, mas nós precisamos orar primeiramente ao abrir os olhos, tipo, né, agradeça, abrir os olhos, agradeça-lhe, Senhor, obrigado por mais um dia, e vai, se higieniza, faça o que tem que fazer, tipo, montar a mesa e ora, sem sair de casa. Você não pode sair de casa, no caso, sem orar, gente. Eu acho que a proteção, ela tá a todo momento, por mais que ele nos proteja, né, tô corrida, não deu tempo, pra mim não é desculpa. Para mim não é desculpa. Estou ocupado demais para deixar de orar, porque a vida hoje ela é baseada em correria. E essa correria nos impede de fazer um fundamento, nos impede de algo sólido. Então, a nossa pedra, que é Jesus Cristo, ela está revelada na palavra de Deus e através de oração. Nós precisamos, então, nos fortalecer em oração. E nós precisamos nos fortalecer orando em nome de Jesus. Ai, Amanda, eu fico muito confusa, é muita coisa, é Pai, Filho e Espírito Santo, não sei se os três são um, se não é independente, gente. Nós precisamos orar através do Espírito Santo. Então, peça para o Espírito Santo guiar a tua oração. Orando ao Pai, em nome do Filho, que é Jesus Cristo. Então, sempre termina a sua oração e fala em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. E peça para o Espírito Santo te ajudar a fluir, porque quando a gente leva os olhos para o monte, é de lá que vem o nosso socorro. E quando a gente faz isso como primazia do nosso dia, porque ele é o primogênito de toda a criação, nós conseguimos erguer prédios maiores do que esse, porque o nosso fundamento está em Cristo, que é a nossa rocha. E se você gostou desse vídeo, curte aqui, ó, aproveita e aperta o botãozinho de curtir,
compartilha, comenta, se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. E esse vídeo aqui, gente, é um vídeo bem amador na piscina aqui do meu prédio. Tipo, se você analisar lá pra trás, lá tem um mar, sabe? A beira-mar. Mas veio esses prédios aqui na frente. Mas eu entendi hoje o porquê que eu subi aqui pra falar sobre fundamento. Então, que Deus abençoe vocês grandemente. Que vocês sejam pessoas fortalecidas na palavra do Senhor. Fortalecidas em oração. Porque a oração é o que nos alimenta. O orar é falar ao Senhor, é falar em espírito a todo momento, é você criar uma amizade, uma intimidade. E a verdadeira intimidade com Ele não é oração legalista, não é oração formal, mas é você debruçar o seu coração e compartilhar suas coisas como você compartilha, sei lá, pro seu melhor amigo. Espero que vocês tenham entendido o meu recado, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tem barulhos, enfim, mas é a natureza, do vento, e é os homens passando, enfim, são as distrações. Esses carros que passam, esses barulhos que fazem são distrações, e muitas vezes eles são utilizados para nos tirar do foco, que é Jesus Cristo. Jamais se esqueçam que o nosso foco é Jesus Cristo, e jamais se esqueça de sempre orar quando você abrir os seus olhos. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo.